Vamos conectar agora com os bons amigos espirituais, para que possamos, compreender o propósito de estarmos aqui na Terra e vivenciar, esse advento do nascimento de Cristo, pois Cristo todos os dias nasce em nossos corações, Mas, materialmente falando, a gente comemora no dia 25 de dezembro. Então, nós estamos vivendo os dias que antecedem, E, como todo ano nós temos um livro que nós estudamos, Esse ano nós vamos trabalhar com primícias do reino. Mas para iniciar, nós vamos iniciar com uma poesia cantada. O Pex vai colocar para nós, ela vai servir como leitura e como a oração inicial, para a gente poder iniciar. Por favor, Pex. Meu amigo, não te esqueça, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes, as luzes da devoção. Veste-os nus, consola os tristes, na festa do coração. Mas não te esqueças de ti, no banquete de Jesus. Segue o exemplo divino, de paz, liberdade e luz. Faz um novo compromisso, na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Sofres, espera e confia, não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Foste traído, perdoa, esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça, não deves julgar ninguém. Faz um novo compromisso, na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Esperas bens neste mundo, acalma o teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, há fel e desilusão. Não tiveste recompensa, guarda este ensino de cor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Faz um novo compromisso, na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada
cada qual. Queres esmolas do céu, não te fartes de saber que o Senhor guarda a opinião que venhas a merecer. Desesperaste, recorda, nas sombras dos dias teus, que não puseste a esperança nas luzes do amor de Deus. Faz um novo compromisso, alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Natal, lembrança divina, sobre o terreno escarcel, conchega que aos pobrezinhos que são eleitos do céu. Mas ouve, irmão, vai mais longe na exaltação do Senhor. Vê se já tens a humildade, a seiva eterna do amor. Faz um novo compromisso, alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Obrigada, Pérez. Então, eu acho que para a gente poder começar, né, esse estudo maravilhoso, nada mais que Casimiro Cunha, né? É um poema dele que foi musicado. Então, nós vamos passar agora para a nossa amiga, né, que vai iniciar esse estudo. Hoje ela tentou sintetizar, né, Ângela, os 5 primeiros capítulos da Primícias do Reino. Nós precisaríamos do mês inteiro para a gente ir esmiuçando, mas eu fui assim, tão boazinha que eu pedi para os nossos convidados sintetizar 5 capítulos em menos de 1 hora. Mas, se Deus quiser, nós vamos captar aquilo que o nosso espírito está necessitando para podermos entender verdadeiramente Jesus, a sua passagem aqui pela Terra. Ângela, então agora você irá iniciar para nós Primícias do Reino, psicografado pelo Divaldo Franco, e o espírito é Amélia Rodrigues, né? Amélia Rodrigues, é isso aí. Ninguém melhor do que a Amélia Rodrigues para nos contar as passagens de Jesus. Minha amiga, seja bem-vinda. Obrigada. Te ampare e te ilumine no que você preparou para nós. Que assim seja. Bom, para todos vocês, uma boa noite, né? E eu estava falando para a Tânia, vocês não sabem o quanto que esse livro realmente é muito bonito, né? Realmente ele é emocionante, porque ele faz com que a gente vai até aquele tempo, né, que o Cristo viveu,
E parece que a gente está lá dentro, né? Então, nós vamos começar assim, direto no primeiro capítulo, né? E nesse primeiro capítulo, eu dei uma entrada, assim, para a gente saber o que é essa palavra primícias, né? Primícias do reino. E a primícias do reino é tudo aquilo, são as primeiras coisas de uma série, ou seja, o começo, né? Os prelúdios de alguma coisa, né? E nós vamos estudar, então, o começo desse reino que Jesus veio nos anunciar, né? Porque nós sabemos que, em primeiro lugar, né? Em primeiro, para nós é Deus que está em primeiro lugar, né? Mas a primícia é a primeira parte de algo, né? E existia lá no Antigo Testamento, a gente vai no Antigo Testamento, a gente encontra a lei das primícias. Existe essa lei, ela foi estabelecida lá na época do Antigo Testamento, né? O povo judeu ainda nem havia entrado na Terra Prometida e já estava criando essa lei, a lei das primícias, né? Qual que era a orientação? A orientação que eles tinham é que quando eles estivessem, né, em Canaã, né, eles teriam que colher os frutos da terra, né? E a primeira parte dos frutos colhidos da terra, eles teriam que entregar na casa do Senhor. Está lá em Êxodo. Então, aproveitaram o início de tudo e criaram essa lei, né, que chama a lei das primícias, né? Então, vamos lá. O primeiro capítulo vai falar dessa vinda de Jesus, né? Então, Jesus. Nós sabemos que para Jesus, né, para ele mergulhar nesses fluidos bem grosseiros da orbe terrestre, né, ele teve que passar por um processo, porque ele ia trazer nesse processo a história da redenção da humanidade, ou seja, ali com Cristo estaria o começo da nossa redenção, a redenção da humanidade. Ou seja, nós iríamos sair do eu, né, e iríamos galgar os pontos mais altos da liberdade. E com certeza nós ainda não alcançamos esses pontos mais altos da liberdade. Nós ainda estamos vivendo no eu, né? Jesus viveu e morreu nos reinados de Augusto e Tibério, né? Quando ele morreu, ele já estava, era Tibério que estava no comando de Roma. Então ele nasceu no reinado de Augusto e morreu no reinado de Tibério. Qual é a primeira lição que ele veio nos trazer? A primeira lição que ele veio nos trazer já fala qual que foi. Foi a simplicidade. O nascimento que ele escolheu na simplicidade. Ali ele trouxe uma das maiores lições da humildade. Ou seja, ele veio através desse fato, né, inaugurar o início de um reinado diferente entre as criaturas. Ele veio dizer, olha, daqui para frente tudo mudou, né? E nós ainda, né, não conseguimos assimilar todos esses ensinamentos que ele deixou, porque ele deixava ensinamento em tudo. Ele não deixava ensinamento só nas palavras, ele deixava ensinamento também no que ele fazia, nos gestos, na aparência que ele tinha, tudo era ensinamento. Então, o nascimento na simplicidade foi o início. E depois, no transcorrer da sua existência, o Cristo, né, Jesus, jamais se afastou dessa diretriz assumida. Qual que era a diretriz que ele assumiu? A de servir a todos, né? Esse foi o objetivo que ele tinha, servir a todos. Para nós chegarmos até Jesus, né, nós sabemos que passaram alguns, né, grandes líderes sobre a humanidade. Nós não vamos falar de todos, porque lá tinha muito. Como a Tânia pediu para sintetizar, eu peguei os mais conhecidos, né? Nós começamos com Hammurabi, né, que era um líder que conquistava terras através de grandes guerras, quer dizer, através de grandes violências, né? Mas ele deixou o primeiro código de ética moral, né, que se tem notícias. Quer dizer, o código daquela época, né? Não vamos falar que, né, mas foi o primeiro. Depois veio Krishna.
né? O que ele fez? Ele viveu na época dos Vedas, né? E ele renova a doutrina dos Vedas, ou seja, lá nos Vedas ele prega a imortalidade dos espíritos e as vidas sucessivas. Nós sabemos que os Vedas estudavam tudo isso, né? Então, o Cristo não foi um que antes do Cristo. Aí depois surgiu Abraão, né? Abraão, ele estava totalmente ligado ao mundo espiritual. Ele tinha essa facilidade, dessa ligação para o mundo espiritual. Então, ele deixa a cidade de Ur, que é onde ele vivia, né? E se torna o pai de um povo, né? Nós sabemos que ele se tornou o pai de um grande povo. Depois de Abraão, veio Moisés, né? O Moisés tinha uma comunhão com os espíritos superiores. Nós sabemos que foi ele que libertou o povo hebreu do cativeiro, né? Recebeu o decálogo, que seria os 10 mandamentos, e trouxe para o mundo o quê? A confirmação de um Deus único, né? Foi Moisés que veio e falou, olha, Deus é um só, né? Porque nós tínhamos vários deuses. Depois de Moisés, outros vieram, outros tiveram sucesso, outros não tão, né? Outros foram praticamente aniquilados. Mas todos que antecederam o Cristo, o que eles fizeram? Eles ampliaram os horizontes da Terra, ou seja, a nossa mente, o nosso conhecimento, para nos preparar para a chegada de Jesus. E aí ele chega, né? Ele chega de forma silenciosa, né? Como ele chegou, de uma forma silenciosa, formoso, gentil e fica. Então, até em tudo que ele fez, ele mostrou o que é chegar, né? O que é ficar. Então, ele teve, lá no livro tem uma passagem que eles falam do olhar do Cristo, com os cabelos todo cacheado, caídos sobre o ombro, né? E todos que descrevem essas passagens, fala do ar sereno que ele tinha, né? Por isso que ele ficou marcado. O que ele faz? Ele vai atrás da multidão dos aflitos, né? Porque ele sabia aonde ele tinha que trabalhar, porque era lá que estavam as boas sementes. Como que ele ia levar isso direto lá para os grandes senhores? Nós sabemos que eles viviam brigando pelo poder, né? E isso até hoje. Quem está hoje na luta pelo poder, ele não tem condições de entender as leis divinas, porque ele não pensa em Deus. Deus é desconhecido. Então, Jesus sabia disso, né? E o que ele faz? Ele abraça esses aflitos, né? Ele não solicita nada, ele não exige nada daquela multidão, porque ele nunca exigiu nada, né? Ou seja, ele apenas veio com a intenção de libertar, né? Esse era o objetivo dele, libertar aquelas almas, né? Trazer uma nova concepção de vida. E aí no capítulo 2, nós vamos falar de um grande precursor de Jesus. Todo mundo conhece. Todo mundo já ouviu falar, que é João Batista, né? Não confundir com João Evangelista, né? Porque o João Batista veio antes do Cristo, né? E o João Evangelista foi um dos discípulos do Cristo. Era o discípulo mais novo dele, né? Que ele teve, todos os discípulos, o João Evangelista era o mais novo, né? Era uma criança perto dos outros. João Batista veio antes. Ele nasceu no ano 2 antes do Cristo, né? E ele morreu no ano 27 da era cristã, né? Ele era um pregador judeu, porque ele nasceu na Judéia. Ele era primo de Jesus, como nós sabemos, e ele foi o responsável pelo batismo de Jesus. Aí nós vamos entender o que significava esse batismo também. Ele era filho de um sacerdote, se chamava Zacarias. E a mãe de João era Isabel, que era a prima de Maria. Então,
o João Batista teve uma educação baseada nas leis judaicas, porque o pai era sacerdote, né? Então, a educação que ele teve foi totalmente influenciada pelas ações religiosas do templo, porque ele frequentava o templo, porque seu pai era um sacerdote judeu, né? E a mãe de João, que era a Isabel, ela fazia parte de uma sociedade da época que se chamava Filhas de Araão. Então, ele teve uma educação muito focada nos conceitos religiosos, nas leis judaicas. Então, João Batista não era uma pessoa sem conhecimento, né? E ele, aos poucos, ele foi se tornando um líder popular, né? E ele tem uma história, né? Porque os pais dele morreram. O pai morreu quando ele era mais novo, né? Ele tinha acho que 6 anos, em torno de 6 anos. E a mãe morreu quando ele tinha quase 14 anos, né? Quando o pai morreu, ele assumiu todo, né? Ele ficou tomando conta da mãe, né? Depois ele realmente ficou sem o pai, sem a mãe. Então, ele se tornou esse líder popular, né, naquela região que ele vivia, né? E trazia para em torno de si um número muito grande de pessoas. E ele começou essa vida de pregação no deserto da Judéia. Foi lá que ele começou. E ele viveu, porque quando o pai morreu, que ele tinha uma certa idade já, ele simplesmente abriu mão de todos os bens que ele possuía, né, o João. E ele foi viver como um nômade. Ele vivia como um nômade, pregando as palavras de arrependimento, de transformação. É muito interessante a gente ver as pregações de João, né? Aí, quando ele começou as pregações, os judeus estavam o quê naquela época? Esperando o Messias, né? Inclusive ele. Ele também acreditava que o Messias estava para chegar. E que esse Messias iria libertá-los, né? Quer dizer, iria libertar o povo judeu da miséria e da dominação estrangeira, inclusive a dominação de Roma, né? Que Roma dominava a Judéia na época. E aí, João anunciava que a chegada do Messias estava próxima, né? E ele pedia a adesão do povo, que o povo aderisse àquela ideia. Como? Selando com o batismo, né? Eles falam que aquele ato deles se jogarem na água, que é através de que João fazia com todos eles, né? Era porque quando eles fossem colocados na água, eles sairiam de dentro da água com outra vida, outro pensamento, arrependendo de todos os atos errados. Seria uma renovação. Então é por isso que eles faziam aquele, né? Aquele momento lá que é todo por rua. É muito interessante. Ia multidões lá para o Rio Jordão para se batizar. E aí, na época, quem que estava no comando ali da Judéia, né? Que estava ali na Galileia e todo mundo? Era o Herodes. O Herodes que era o governador ali na época, né? E ele manda, né, os seus soldados lá, os seus investigadores, ir lá saber, né, se o João era o Messias. Eles também acreditavam nesse Messias que poderia vir. E aí o João nega, fala que não, que ele não era o Messias, né? Isso está em Mateus, no capítulo 3, no versículo 2, 3, 4, 5 e 6. E João dizia para todas as pessoas: converte-se, porque o reino do céu está próximo. Ele batia nessa tecla, né? João, ele foi anunciado pelo profeta Isaías. O profeta Isaías avisou que João, né, iria chegar. E que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas estradas. Então, eram profetas, né, que vinham avisando quem é que estava chegando. Então, eles ficavam esperando, né? Como que era o João? O João era simples, ele usava roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro na cintura. Dizem que abaixo, assim, no rumo dos rins, mais ou menos, ele tinha um cinto de couro e a roupa dele era de pelo de camelo.
Aí, na pesquisa que eu fiz, eles falavam que ele comia gafanhotos e mel silvestres, né? Aí eu peguei e falei, né, fiquei assim encabulada, mas comer gafanhoto? Fiquei assim, né? Aí eu fui pesquisar, né? Porque a história tem pesquisa. E aí, existem os termos hebraicos da época que define o inseto gafanhoto e define uma planta que existe no deserto que se chama alfarrobeira, são quase idênticos. É uma palavra que modifica o termo hebraico, né? E na pesquisa que eu fiz dessa alfarroba, né, que é a alfarrobeira, né, que a fruta chama alfarroba, eles falam, eu fui ver lá, né, no termo hebraico científico, então realmente, quando fizeram as traduções das histórias, né, ele não comia o gafanhoto, o inseto, ele vivia de mel silvestre e dessa fruta, né, que se chama alfarroba, né? A alfarrobeira também é conhecida no meio como pão de São João ou pão de João. É conhecida como figueira de Pitágoras ou figueira do Egito, né? Ela é uma árvore que chega de 10 a 20 metros de altura, né? O fruto se chama alfarroba. Ela contém muita cafeína, muita teobromina, muitos sais minerais e vitaminas, uma grande quantidade de carboidratos, proteínas e ela tem um sabor bem adocicado. Parece uns favos, umas vagens grandes assim, sabe? Dá por cachos. E aí eles falam que depois que ela amadurece, ela fica preta, bem preta. E aí, quando ela chega nessa fase, ela pode manter tudo isso que ela possui por muitos anos, né? Então, está explicado por que ele comia, né? Ele vivia disso, quer dizer, ele comia alfarroba e mel. E como tem muita coisa para o organismo, ele não precisava nem de comida, né? Dizem que os animais da região mediterrânea, eles comem muito isso até hoje, no deserto, eles levam como comida, né? Então, ele não comia, né? Aí, voltando para João, né? Todos os moradores de Jerusalém, porque eles falam que Jerusalém é a maior cidade da época, né? Todos os moradores da Judéia, né? E de todas as aldeias em volta do Rio Jordão, todos iam ao encontro de João. Todos ficavam onde o João aparecia, a multidão ia, né? Eles confessavam os próprios pecados. Aí que nós sabemos de onde vem essa teoria da religiosa de confessar os pecados. Esse povo reunia com João e contava os seus problemas, os seus defeitos, né? E o João depois os batizava no Rio Jordão. Quer dizer, eles confessavam o que eles faziam de errado e tal, e o João ia lá e os batizava, né? Jesus, nessa época, já estava, né, com quase mais de 30 anos, ele foi até a Galileia, né? Foi no Rio Jordão e foi se encontrar com João. E pediu para João que ele queria ser batizado por ele. Nós sabemos dessa passagem, né? E aí o João, quando viu, né, o Cristo, Jesus se aproximando dele, dizendo que queria ser batizado, o João disse: sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus respondeu: por enquanto, deixe como está, porque devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Ou seja, quando Jesus disse, eu não vim destruir a lei, né, mas vim trazer o entendimento e o cumprimento da lei, Jesus sabia que tinha que ser assim. Ele não poderia passar por cima de João. Ele não poderia sobrepor a João, porque João tinha que preparar o campo para ele.
Então é quando ele fala, né? Vamos deixar do jeito que está, porque devemos cumprir a lei. E o João concordou, né? E batizou. Depois que Jesus foi batizado, assim que ele saiu, né, da água, conta a história que o céu modificou naquela região, né? E Jesus entrou em contato com o Pai, né? Então dizem que nesse momento apareceu uma pomba voando, né? E essa pomba veio e pousou sobre Jesus. E aí, né, ouve-se uma voz, né, que diz: este é meu filho amado, que muito me agrada. Então, naquele momento, quem estava ali viu esse fenômeno acontecer, né? Porque se é o Filho de Deus, né, tão esperado pela humanidade, ele fazia tudo conforme o Pai assim havia determinado. Ele não destruía uma lei, né? Nós gostamos de destruir a lei de Deus, né? Nós gostamos de passar por cima. E o Cristo veio falar: olha, eu não vim aqui para destruir lei nenhuma. Eu vim fazer todas serem cumpridas e entendidas por vocês. A prisão e a morte de João. Ele foi preso na Galileia, tá? Quem mandou prender foi Herodes, né? O Herodes que mandou prender o João. Mas ele não mandou prender o João com medo que o João fizesse alguma coisa, não. Ele não se importava com aquele comportamento do João de ter os seguidores em volta dele. Aquilo lá não perturbava o Herodes, né? O que perturbava o Herodes é porque ele tinha medo que João Batista fosse o Elias. Não, o Messias, ele tinha um medo, ele falava assim, não, Elias, era o Elias que ele tinha medo. Ele falava assim, ele é o João Batista que ressuscitou dos mortos, né? Porque o Herodes acreditava na reencarnação. Quando ele fazia alguma coisa errada, o Herodes ia para o templo. Ele ficava lá, contava as coisas erradas que ele fazia, porque ele era muito, né? Ele era muito anjo, né? Fazia coisas horrorosas. E aí lá, eles estudavam a reencarnação. Então, só que não da forma que nós conhecemos, né? Então ele temia, né, que o João Batista fosse o Elias, né? E ele falava, será que é? Depois ele ficou preocupado. Ele falava assim, será que o João Batista é o Messias, né? Então, então esse medo que ele tinha, o que ele fez? Ele mandou prender o João, né? Mas ele mandou prender o João, mas por influência da Herodíades, que era a mulher do irmão dele. Porque nós sabemos na história que o Herodes, né, essa Herodíades, o que ela fez? Ela largou do marido e foi viver com o Herodes, né? Falam que ela era a rainha, mas na realidade ela não era casada com Herodes, porque o marido era vivo, né? E na realidade o Herodes queria casar com quem? Queria casar com a filha da Herodíades. Esses nomes são confusos. Ele queria casar com a filha dela, que era Salomé, né? Então, o João, o poder que ele tinha, chamava a atenção do Herodes, né? Ainda fala, é por isso que os poderes desse homem, né? Esses poderes agem nesse homem. Então ele mandou prender o João. Olha, o João não foi humilhado, João Batista não foi torturado como os outros, ele ficou preso, tá? Preso lá no cubículo e tal, né? De vez em quando o Herodes ia lá fazer uma visitinha para ele, né? Por quê? Quando o Herodes conversou com o João, e isso se deu lá na prisão, o João falou para o Herodes que não é permitido você se casar com ela, né? Aí ele assustou, né? Porque como? Eu não contei com quem que eu quero casar, como que ele sabe, né? Aí que ele mandou trancar mesmo. Não, deixa ele trancado, né? Porque no pensamento do Herodes, ele pensava em dar um fim na Herodíades, né? E casar com a Salomé, que era bem jovem, né?
E aí, a Herodíades, né, sabendo dos poderes do João, ele também foi conversar com o João, e o João mostrou para ela que aquele comportamento que ela tinha feito estava errado, né? Que aquilo era contra a lei deles, né? A mulher que traía o marido, nós sabemos o que eles faziam, né? Eles apedrejavam, essa era a lei, tinha que ser todas assim, apedrejavam até matar, né? Porque havia traído. E ela tinha feito o quê? Largado o irmão do Herodes e ficava com ele e se passava por rainha, né? E ela foi conversar com ele tocou nesse assunto e disse, olha, a lei do adultério é para todas, né? E aí ela falou, nossa, agora ele vai comentar com todo mundo, vai fazer a cabeça da população, né? E eles vão querer o meu apedrejamento. O que ela fez? Ela começou a fazer a cabeça da filha dela, que era Salomé, contra o João. E aí no aniversário do Herodes, né, que é uma festa promíscua, que quem assiste essa cena em qualquer série que passa, que a gente vê, a gente fala, meu Deus, se eu vivi numa época daquela, que horror, né? E eu fico pensando que nós vivemos sim naquela época, né? Então aquilo lá hoje faz mal para os nossos olhos, né? Aquela promiscuidade, ali não respeitava, não existia mãe, pai, marido, mulher, não existia nada, era aquela bagunça, né? Então a Salomé entra dançando, né, no salão lá do palácio, né, uma dança muito erótica, muito sensual, e o Herodes, né, que já estava de olho nela, então o Herodes fica mais assim, ele fica alucinado com aquilo. A mãe dela, como era muito esperta, ela percebeu que ali estava um momento que ela poderia, né, achar uma solução para o problema dela com João Batista, né? E o Herodes, depois que o Salomé termina, ele fala na frente de todo mundo que é para ela pedir o que ela quiser. Peça o que você quiser, que eu te dou o meu reino, né? A mãe, muito esperta, né, chamou ela do lado e fala para ela, vai lá e fala para o Herodes, que é para ele te dar a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. E depois você me traz essa cabeça, né? E a Salomé, gente, era muito jovem, ela não era muito focada na violência da mãe, né? Então ela assusta com aquilo. E a mãe pressiona ela, né, para fazer. Ela vai lá e pede pro Herodes, que ela queria a cabeça do João Batista numa bandeja de prata, né? E o Herodes, ele fica meio assim, sabe? Ele fica na dúvida, porque ele pensa, né? E se ele for tudo isso que ele é, aí vai cair tudo sobre mim, né? Quer dizer, ou seja, eu vou ser castigado pelo que eu estou fazendo. Mas o pessoal lá que estava participando, todo mundo pediu a cabeça, né? E ele mandou ir lá onde ele estava preso, né? E cortar a cabeça do João. Mas João sabia, né? Antes disso, ele mandou 2 pessoas procurarem Jesus, para perguntar para Jesus se ele era o Messias, né? E aí o João Batista recebeu a notícia que o Jesus mandou uma resposta, e essa resposta confirmou que ele era o Messias. E ele ficou muito feliz em saber, né, que o primo dele era o Messias. Então ele estava muito preparado, ele sabia que teria que ser assim, né? E aí ele simplesmente colocou a cabeça e falou para os guardas, estou pronto, né? E eles cortaram a cabeça. Eu fiquei pensando, se fosse nós nunca falaríamos que estávamos prontos. Nós íamos gritar, nós íamos pedir pelo amor de Deus, clemência, eu não fiz nada, né? E João simplesmente falou, não, estou pronto. E aí eles levam a cabeça do João, uma bandeja de prata, entregam para Salomé, e a Salomé entrega para a mãe, né? E depois disso a história desenrola, no final essa mulher fica louca, ela fica leprosa, o Herodes a tranca no palácio, e o Herodes também depois vai perdendo toda a sua memória física,
ele começa a ter alucinações, né? Então, o final deles realmente, né? Quando essas duas pessoas conhecidas, uma foi Lázaro e o outro era um escravo de Herodes que se converteu. Eles foram atrás de João Batista. João Batista respondeu para eles de uma frase que nós conhecemos: em verdade vos digo que entre os filhos de mulher não surgiu quem fosse maior que João Batista, né? E aí quando tem mais, a frase é maior tal, mas essa frase chama atenção, né? Para que até o Jesus realmente sabia da grandeza do João Batista, né? E ele confirma, né, que João Batista é o Elias reencarnado, abrindo caminhos e preparando estradas, que a verdade estava anunciada. Nós sabemos que João Batista, com esse momento que ele foi degolado, ele recuperou, né, um dos atos que ele teve na vida, quando ele mandou, né, decapitar um punhado de sacerdotes, quando ele viveu em outra reencarnação. Então, ali, ele realmente, né, quando ele era Elias, ele mandou decapitar as pessoas. E nessa encarnação que ele teve, ele recuperou e veio abrindo os caminhos, preparando toda a humanidade, quer dizer, preparando as estradas para que nós tivéssemos essa estrada. Agora nós vamos ir para o capítulo 3, que realmente é o capítulo mais bonito de todos, que eu me apaixonei, tá? Esse capítulo se passa no mês de junho, tá? No mês de junho. E estava muito calor, porque foi o mês mais quente que teve, de todos os junhos que teve na região na época, né? E tinha uma montanha muito grande, cheia de árvores no seu pé, né? Assim embaixo, né? A montanha. E por ela ser muito alta, ela projetava uma grande sombra, né? Não precisava nem falar, né? Ali era um lugar perfeito, né? E foi ali que a multidão se reuniu ao redor, né, no pé dessa montanha, porque eles sabiam que o Cristo por ali estaria e era ali que ele iria pregar, né? Então ali veio todos os galileus da região, né? Da região toda ao redor daquela montanha, daquela região, eles vieram todos para aquele lugar, né? Aí ele tinha pescadores, agricultores, gente simples, gente que estava em sofrimento, gente sobrecarregada e gente muito aflita. Deveria ser nós, né? Tinha muitos judeus também, que vieram da região do Jordão, né? Tinha muitas pessoas de Jerusalém, né? Que também foram para lá. E tinha muitos estrangeiros da Decápole, né? Que seria todas as regiões ali eram considerados estrangeiros, né? Então, eles foram tudo para lá. E aí no ar todo mundo percebia que pairava algo de muito especial. E aí o Cristo chega. E quando ele chega, né? E ele começa a ensinar e a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Né? O que seria esses pobres de espírito, né? São aquelas pessoas que estão livres de todas essas posses materiais. São as pessoas livres de todas as ambições. São as pessoas amantes da liberdade, né? São pessoas que lutam pelos direitos alheios, ou seja, pelo direito, quer dizer, o justo e o injusto, né? O que é certo e o que é errado, né? Está sempre batalhando para que isso aconteça. São as pessoas que lutam por um ideal, mas um ideal nobre, não é ideal materialista, não, ideal nobre, ideal sublime, né? São as pessoas que cultuam, que cultivam a verdade, que vivem a verdade. São as pessoas que estão preparadas para a verdade. Isso são os pobres de espírito. Então nós não somos. Porque nós não temos tudo isso. Nós ainda não nos libertamos de muita coisa. Nós ainda somos ambiciosos. Nós ainda corremos atrás de posses materiais, né?
Que liberdade que nós defendemos? Né? A liberdade material, porque a liberdade espiritual nós não temos coragem de gritar aos quatro ventos, né? Então, o Cristo falava dos pobres de espíritos, as pessoas que ele colocava como simples, né? Ou seja, quase igual às crianças. Pega uma criança, mas não pega uma criança depois que o adulto coloca o chip que ele tem, não, né? Porque o adulto vai lá e coloca o chip dele, né? A criança com a memória livre da influência que nós fazemos nas crianças. Gente, ela é tudo assim, ela não tem esses sentimentos que nós possuímos. Então, pobres de espírito, pessoas inteiramente livres, livres para voar para a espiritualidade, ou seja, sem nada, né? Zerado. Então, nós ainda não somos pobres de espírito, né? Por isso que nós não temos o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, né? Aí o Cristo fala e vem explicando que todos nós possuímos nossas lágrimas acumuladas, né? E muitos de nós choramos realmente, né? Perante as rudes provações. Ou nós choramos publicamente, ou nós choramos escondido num cantinho. Quem é que não tem, né? Quem é que não tem lágrimas acumuladas, né? Longa é a estrada do sofrimento. Nós sabemos que é rude e cruéis os dias que nós vivemos. Então isso faz com que nós tenhamos esse sofrimento dentro de nós, né? Somos espíritos marcados pelo desconforto e pelo desassossego, né? Nós temos os nossos corações despedaçados por qualquer coisa, né? Temos as nossas enfermidades, nós temos as nossas expiações. Então, todos nós choramos sim, né? Nós choramos, né? E experimentamos uma paz que vem através dessas lágrimas. Após o nosso pranto, nós sabemos que vem a tranquilidade. Então, de vez em quando, nós choramos, né? Quem que não chora? Né? Muitas pessoas pensam que chorar é vergonha, que o pranto é uma vergonha. Mas nós esquecemos da vergonha, nós esquecemos do pranto da vergonha. Então, chorar não é uma vergonha. O que é uma vergonha é aquilo que causa esse pranto, né? Aquilo sim que nós temos que nos preocupar. Por que nós estamos chorando? Porque alguma coisa aconteceu. Então, é aquilo que nós temos que nos preocupar, né? Dizem outros que a lágrima, né, chorar, é sinal de pequenez. É pequeno, né? Que retrata uma fraqueza, uma indignidade. Aí nós vamos entender por que puseram na cabeça dos homens que o homem não pode chorar, né? Porque é símbolo de fraqueza. Não. Aí o Cristo vem e fala nas suas explanações que a chuva descarrega as nuvens e enriquece a terra. Então as lágrimas, né, descarrega esse sofrimento e ele enriquece os nossos corações, porque a gente chora por saudade, a gente chora por amor, a gente chora por separação e depois a gente se acalma. A lágrima é presença divina. Quando alguém chora, a lei, né? A lei está se fazendo presente, abrindo as rotas da paz, né? Ou seja, abrindo os nossos caminhos como espírito para o futuro. Chorar é buscar Deus. Então, chorar faz com que a gente se aproxime mais, né? Quando a gente chora por tudo isso. Então, por isso que fala, né? Quem chora, né, vai ser consolado.
E o Cristo tinha muito, ele era muito emotivo, né? E ele também tinha suas lágrimas, né? Porque ele também tinha seus momentos de tristeza, né? Ele também passou pelos momentos de tristeza. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, nós sabemos que a terra sempre pertenceu aos poderosos, né? Que podem fazer o que quiserem, que pode esmagar, né? Que pode tripudiar. Sempre foi assim. Nós estamos vendo que está sendo assim, né? Mas nós sabemos que a brandura que vai vencer tudo isso, né? Que é a auréola da paz, ela é a irmã do equilíbrio. Então, enquanto nós não encontrarmos esse equilíbrio, nós não nos tornaremos esses mansos, né, que herdaremos a terra. Então, esse momento dessas brigas todas que está tendo de poder, gente, isso aí é passageiro. Não fica brigando junto com os poderosos, não, porque isso aí vai passar. Nós temos que brigar para herdar a terra, e não para fazer parte dos poderosos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? Fome e sede de justiça. Quem que não tem isso, né? O mundo está precisando dessa justiça. Gente, mas é a justiça divina que nós temos que correr atrás. Porque a justiça humana, ela é maleável. A justiça humana é para uma época, depois ela já não serve mais para outra, né? Ou seja, nós temos que correr atrás da verdade. Onde está a verdade? A verdade está em Deus. E só essa verdade que vai nos esclarecer e que vai nos pacificar. Já pensou quando todo mundo descobrir que nós somos irmãos? Mas hoje nós brigamos com os irmãos consanguíneos. Como que nós descobrimos ainda que existe, que o outro é irmão meu? Tá brigando entre si, homem com homem, né? Eles não descobriram nada ainda. Eu falo que eles não descobriram ainda que quem é o governador da terra é Jesus. Esses poderzinhos que existem aí de presidente, governador, papapá, isso é tudo temporário. Porque quem comanda mesmo é Jesus. E acima de Jesus está Deus no comando, né? E eu não vejo ninguém brigar por Jesus e nem por Deus. Eu vejo ficar brigando por pessoas, né? Ou seja, nós vamos renascer para resgatar. Nós vamos recomeçar para acertar. E nós vamos repetindo as experiências para aprender. É assim que nós vamos crescendo, né? Ou seja, é assim que nós vamos criar o senso de justiça, né? A justiça pela consciência, corrigida pelo amor. Uma justiça preparada para a libertação. É isso que nós temos que correr. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. O que é ser misericordioso? Nós sabemos que nós vivemos num mundo de ódio e que o crime parece um gás letal hoje, principalmente hoje. Naquela época também, na época do Cristo era a mesma coisa. E esse gás está envenenando, está enlouquecendo as pessoas, né? O que vai redimir? O que redime um criminoso? A piedade, que nós temos que aprender a ter, né? Assim como reeducar significa capacitar para a vida, né? Quando formos misericordiosos, nós vamos combater o ódio, tá? E só através da voz da inteligência, né? Quando a nossa inteligência crescer, nós vamos manter esse diálogo de misericórdia. Nós não temos ainda uma inteligência tão desenvolvida. As pessoas que pensam, né? Eu fico vendo as pessoas, eu sou muito inteligente, eu falo, coitado, né? E vence o instinto, que nós já temos um instinto dentro de nós. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão Deus, né? O que é limpar o coração? Né? O que é o coração? É a nascente dos sentimentos. É ali que nós temos que pegar também. Nós temos que limpar esses sentimentos nossos. Dizem que o dia que nós amarmos a relva, amar o homem, amar o infinito,
amar o animal, amar o inseto e amar a vida em todas as suas manifestações, aí sim, né, nós vamos nos integrar totalmente nessa essência da substância divina e nós vamos estar com o coração aberto ao amor, o amor que Jesus ensinou, porque o Cristo batia muito na tecla do amor. E as pessoas falam que amam nada. Nós amamos por sermos materiais, né? A gente não ama a essência da pessoa. A gente ama uma matéria, né? Agora, esse amor, não, né? Ou seja, o amor puro é o amor incondicional, que é o que o Cristo, que Jesus nos explicava. Aí sim nós vamos ver Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, para espalhar a paz, nós temos que ter esse foco, espalhar a paz, quando nós sabemos que hoje, o que é que está acontecendo hoje e acontecia naquela época? Tumultos, né? A nossa tranquilidade é tumultuada 24 horas. Expor sem impor. Clarear a mentes sem subordinação, sem escravizar. Clarear mentes, mas não subordinar, não ser, né? Ficar lá batendo como se tivesse, tem que ser assim. Todos os homens têm necessidade de brandura, todos os homens têm necessidade de amor e todos precisam de amor, né? Quer dizer, ninguém dispensa a bondade e todos nós somos ávidos de pacificação. Nós queremos paz, né? Aí no livro tem uma frase que eu pus, que eu gosto, que marcou muito. Os poderosos passam. Vamos guardar isso nas nossas mentes. Os poderosos passam, né? Então, todo mundo que está com poder hoje, ele vai passar. Então, vamos viver em paz, né? Vamos ter a mente focada para a paz, né? Sem brigas. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, né? Então, toda pessoa que defende a justiça, mas quando fala justiça, a gente esquece a justiça dos homens, nós estamos falando da justiça divina. Toda pessoa que defende essa justiça, porque a justiça dos homens, nós sabemos que nós não podemos nem brigar às vezes, porque ela é falha, mas a justiça de Deus não, né? Então, quando você está focada nessa justiça divina, você é perseguido, tá? Porque quem briga pela justiça divina, que está brigando por leis divinas, ele está fazendo o quê? Ele está aprimorando o espírito. E esse aprimoramento mexe. Toda pessoa que vai se aprimorando, ela vai mexendo com as pessoas que estão no caminho dela. Porque ela se torna uma pessoa focada naquela missão que é de, né, espalhar a justiça. E toda justiça tem seus mártires. A história foi assim, vai ser sempre assim. O Sermão da Montanha, diz no livro, eles são o alfa e o ômega da doutrina de Jesus, né? São, né, lá no alto. Nenhum cristão poderá, por ignorância, cultivar o mal. Depois que você estuda bem-aventurança, se você cultivar o mal, você está fazendo de consciência própria. E esse Sermão da Montanha diz no livro que jamais se repetirá. Foi único, né? Ele vai ficar para todo sempre. Então, esse momento desse capítulo, né, realmente é muito importante. Depois nós vamos falar um pouquinho do Nicodemos, né? Nós sabemos que do Nicodemos. Por que o Nicodemos é importante nesse livro? E por que o Nicodemos é importante na passagem do Cristo pela Terra? Porque foi com Nicodemos que o Cristo veio trazer o quê?
a reencarnação. Ele veio ali explicar a reencarnação. Bom, rapidinho. Nicodemos, né? De todos os sacerdotes, ou todas as pessoas que viviam na corte do Sinédrio, né, que são aqueles sacerdotes, aquele senado, aquele povo que vivia com as leis ali do Sinédrio, o Nicodemos era o mais jovem que tinha, né? Ele era fariseu e, além de ser um doutor da lei, ele era chefe dos judeus, quer dizer, ele tinha um alto cargo, né, na hierarquia deles lá. Mas ele tinha uma vontade muito grande da verdade, ele tinha coisas dentro dele que não batia com o que ele sabia. Tinha coisas que ficava perguntando da cabeça dele, tá? Ele era uma pessoa de um caráter muito nobre, ele era muito severo com ele mesmo e também severo na interpretação das leis da época. E ele cumpria muito bem seus deveres, né? Ele desejava descobrir a verdade, não ao ponto de fazer com que essa verdade pudesse prejudicá-lo na posição que desfrutava. Ele queria a verdade, mas mais em caráter para ele. Na época, existiam 2 sacerdotes, o Anás e o Caifás, era sogro e genro. E eles brigavam pela supremacia. Olha, gente, brigar pelo poder não é de agora não, viu? Lá atrás tinha isso também. Brigavam. A corrupção existia naquela época. A corrupção não é coisa de agora, não. Se as leis humanas nunca conseguiram derrubar a corrupção, não vai ser agora que o que vai derrubar a corrupção vai ser a educação do espírito. E até chegar aos espíritos que vão estar educados para não serem corruptos, nós vamos viver com corrupção. Que não tem como. Porque isso vai ter que estar dentro da pessoa. Nós fazemos corrupção nos menores atos nossos, né? Naquela época, Herodes já comandava milícias. Então, a história de milícias não é de agora. Os milicianos existiam naquela época. E esses milicianos se misturavam no meio do povo. Ficavam no meio do povo, lá, né? Disfarçado, em tudo quanto é lugar. E Roma? Roma fazia a mesma coisa. Roma vigiava e dominava, né? Ficava todo mundo ali. E aí o Nicodemos fica sabendo de Jesus. Aí ele fica sabendo que Jesus estava em Jerusalém. E ele consegue uma visita com Jesus, né? Então Jesus ia recebê-lo, ia ouvi-lo na casa de um amigo em comum. E a entrevista foi marcada, gente, altas horas da madrugada. Não podia ser muito cedo, porque com os milicianos na rua, com os romanos vigiando, eles marcaram de madrugada. E quando Nicodemos viu Cristo, Jesus, ele ficou muito emocionado, porque parecia que ele conhecia Jesus. E Jesus também, sabe? Olhava para ele e parecia que Jesus o conhecia. Dizem que eram 2 mundos diferentes, né? E ele fala que Jesus personificava a paz. E Jesus pergunta: que desejas de mim? Aí ele fala aquela famosa frase, né? Que é mister fazer para fluir das vicissitudes da paz com a mente reta e o coração tranquilo. E depois gozar as delícias do reino, quer dizer, o que eu tenho que fazer, né? E o Cristo responde: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E a resposta, ele percebeu que era muito complexa. E ele respondeu com outra pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O mestre, né, quer dizer, o Cristo, Jesus, olhou para ele de forma bem fixa e demorou muito. Imagina aquele olhar penetrante, né? E aí o Nicodemos ficou todo embaraçado. E aí ele fala: quando me refiro a nascer de novo, né? Fala, prosseguiu o Rabi, porque eles chamavam de Rabi. Desejo elucidar quanto à necessidade de nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário te é nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz,
mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Né? Para nós que estudamos a doutrina, a gente entende essa passagem agora, né? E aí, o Nicodemos entendeu que era lógico a necessidade de renascer. Por que que ele entendeu? Porque ele percebeu que para pagar a vida, na vida, os débitos acumulados em outra, ora, ele tinha que refazer o caminho novamente. Ele tinha que fazer o caminho percorrido, ele tinha que retificar os erros e tinha que aparar as arestas. Ele pergunta, mas como fazer isso? Né? Como renascer de novo? Aí o Cristo respondeu, és mestre em Israel, e não sabes isto? Todos os que compulsam os velhos pergaminhos conhecem a trilha da evolução, porque eles estudavam isso. Não era estranho para eles esse estudo, né? Então ele lembrou, você estudou, né? E aí eles continuam o diálogo, né? E no Cristo ainda lembra ele que todos os compromissos que nós temos que não foram regularizados, né? Quer dizer, isso vai servir para nós, né? Amanhã serão ressarcidos, quer dizer, o que você não faz direitinho hoje, amanhã você vai ter que fazer, né? E aí Nicodemos fitou o mestre, dizem que raios de prata, né, ficava sobre ele. E ele despediu-se do mestre, né? E desapareceu na noite, foi embora para Jerusalém. E aí nós sabemos que a doutrina das vidas sucessivas fora ensinada por Jesus. Estamos acabando, estamos no último. Essa passagem, que é o último capítulo, é muito bonito e eu me emocionei muito no final, porque eu fiquei imaginando a cena, tá? Do Espírito, fiquei imaginando a cena do Espírito. Ó, começa assim. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Né? Esse conselho, essa voz, penetrava, né? Igual um punhal naquele jovem que foi conversar com Jesus, que nós sabemos que era um jovem muito rico. Mas ele tinha dentro dele uma sede enorme de paz. Ele era rico, mas ele tinha uma sede muito grande. E o Cristo falou para ele, ó, tem de tudo que tem, né? Ele vivia uma grande abundância, porque ele fazia parte, né, da sociedade da época, então eles tinham, lá era assim, quem tinha muito, tinha muito, então não existia muita classe, ou quem tinha muito ou quem não tinha nada, né? Nós sabemos que era assim, né? Ele era infeliz, ele se sentia infeliz, e faltava algo daquele jovem que ele não sabia o que era, né? A casa era super luxuosa que ele vivia. Os bens que ele possuía eram valiosos, mas o coração era vazio. Quantos de nós não estamos assim? Temos tanta coisa e falta alguma coisa. Né? Somos infelizes. Ele vivia a mesma coisa que nós vivemos. O que ele fazia para encontrar prazer? Ele buscava nas competições em Cesareia, tá? Prazer, para ver se sentia feliz. Ó, tá mudando alguma coisa? Nós também fazendo a mesma coisa. Vai para noitada para encontrar prazer, para ver se acaba o vazio. Viaja para ver se acaba o vazio. Trabalha para ver se acaba o vazio. E o vazio continua lá. Faz plástica, compra roupa nova, compra carro novo, constrói casa, aí vende aquela, e vai. Mas o vazio continua dentro de nós. E ele sabia que aquilo ali era uma fuga. Ele sabia que era uma fuga. E aquela ordem daquela voz muito meiga que dizia a ele para vender tudo, né? Ecoava dentro do espírito daquele jovem. Então, ele hesitava.
em fazer aquilo que o Jesus tinha falado para ele, que era para pegar tudo que tinha, entregar e seguir. Por que ele hesitava? Porque antes de fazer isso, ele queria competir em Cesareia novamente. Porque ele queria disputar para Israel os triunfos dos jogos que existiam na época. Ou seja, ele queria, né, se fazer presente. Então ele pôs assim: não posso esperar. O reino do céu começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. Jesus falou para eles: você não pode esperar, né? Mas ele hesitou e ele falou que não, pois estava tudo preparado para aquela competição. Ele havia treinado muito, ele havia gastado muito dinheiro, comprado cavalos, né, muito fortes, tinha uma equipe toda atrás dele. Ele falou: mas eu não posso, né? O Jesus falou para ele novamente: renuncia e segue-me, né? Aí ele pensou: bom, dar meus bens eu posso dar. Porque ele sabia que esses bens, todo bem material, desaparece realmente. Você gasta ele de forma muito fácil, né? Mas tinha uma coisa que ele sabia que ele não podia renunciar, que era a fortuna da juventude. Ele era muito jovem, né? Os tesouros da vaidade, os caprichos, as honras, né? Porque ele ganhava, então ele ficava em evidência. Gente, esse é o nosso retrato. Né? Por que nós não renunciamos e não seguimos Jesus? Porque renunciar a Jesus significa renunciar de algumas coisas, né? Olha, como que eu vou renunciar? Eu não vou ficar em evidência mais, né? Ah, eu não vou ser poderoso mais, né? Então a gente tem nós não renunciamos, não nos tornamos tudo que nós temos de nos tornar realmente por esses caprichos, né? Como renunciar a isso? Quer dizer, ele perguntava: como que eu vou renunciar? Seria necessário fazer? Se eu tinha que renunciar de tudo isso para seguir Jesus? Jesus falando para ele que sim, né? E aí, ele fala para Jesus: não posso. Eu não posso te seguir agora. Aí ele fala para Jesus: se você me ama, me perdoa. Né? Então, Jesus sentou-se, né, no local e se encheu de grande sofrimento. Dizem que aí todas as vezes que alguém fugia, que ele sabia que alguém, né, ele sentia esse sofrimento, que ele falava que a pessoa não estava preparada. Aí nós damos um pulo na história e nós vamos uma semana depois desse fato. Nós vamos lá para Cesareia. Cesareia era a capital do ócio e do prazer, quer dizer, lá tinha tudo que era bom, né? E aí, qual que era a competição que esse jovem ia? As competições das bigas. Né? De bigas, nós sabemos naquela época, né? E aí, as competições, era a primeira da festa. Então, abre a festa, né? Aí, no meio dessa corrida, numa manobra menos feliz, um carro lá no meio lá vira, né? E um corpo tomba na arena, totalmente despedaçado pelas patas velozes dos cavalos que passaram. E aí adivinha quem que era esse corpo que caiu? Era daquele rapaz, né? O moço, então ele sente no corpo, né? Toda aquela dor, todo aquele sofrimento, né? O suor desce pelo seu rosto, né? O sangue, né, se mistura com a areia da arena, né? E ele, né, naquele momento que está ali, ele percebe que os escravos, né, correm na arena e o arrastam, né, para fora da pista. Mas, espiritualmente, ele já tinha fugido da cena brutal, né? E aí, quando ele foge, foge ali, sai daquele momento do corpo, ele tem a impressão de escutar o Jesus falando para ele: renuncia a ti mesmo, vem e segue-me, né? Aí ele tem aquele momento de lucidez, e aí adivinha quem que ele vê, né? Ele vê Jesus. Aí ele fala: amigo, né? Aí 2 braços o envolvem, veludosos e transparentes. Né? E aí dizem que, apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas,
pelo suor e pelo sangue, né? Ele sorri. Porque ele falou lá atrás, né? Eu não posso te seguir, mas se você me ama, me perdoa. Né? Então, naquele momento, quem que foi socorrer aquele espírito? Jesus. Gente, já pensou a emoção de nós não seguirmos Jesus, né? E mesmo assim, Jesus está nos socorrendo, né? Nós não seguimos, nós não fazemos nada, nós temos medo, né, de segui-lo, mas ele está ali nos socorrendo. Ele está ali nos amparando, né? Então, eu fiquei imaginando a cena, né? E fiquei imaginando assim a grandeza desse espírito chamado Jesus, né? Que é o nosso irmão maior, que nos ama com tanto carinho, né? E que é o nosso intermediário com o Pai, né? Então nós temos que chegar a Jesus para podermos chegar ao Pai. Não, nós já queremos pular, nós já queremos ir direto para Deus, né? E nós nos aproximamos nem de Jesus ainda, né? Então, que esse mês nós podemos refletir, podemos fazer umas grandes reflexões e pensar o que é que eu estou fazendo, né? Do que eu estou desistindo, quais os bens que eu vou ter que colocar de lado para que eu possa seguir Jesus, né? Devagar, né? Ele sabe que é devagar, mas vamos começar e vamos agradecer a Deus, agradecer por tudo. Eu agradeço realmente a espiritualidade, agradeço a Tânia, agradeço a Nova Era, a diretoria da Nova Era, pelas oportunidades que vocês me dão, né? É assim que eu aprendo, é assim que eu me emociono, é assim que eu cresço, né? E hoje eu coloquei para uma amiga minha, né, que pôs assim, mesmo aprendendo, mesmo estudando, de vez em quando eu ainda coloco os pés na porta do umbral, né? E aí, quando eu coloco, eu me arrependo, né? E eu tento voltar novamente. Então, muito obrigada. Obrigado, Tânia. E que o Natal seja repleto de muita luz para todos nós. Assim seja. Obrigada. Nós que agradecemos, Ângela, essa noite de reflexões. Trouxe reflexões e tanto, principalmente sobre o pobre de espírito, né? Que nós julgamos. Nós não somos nem pobre de espírito. Se Chico era um cisco, nós então estamos aí, né? Eu falo, nós somos mendigos de espírito. Gratidão, amiga. Eu que agradeço, minha amiga, por tudo, por essas grandes oportunidades, por todas as pessoas que cruzam em nossas vidas, pelo trabalho que nós estamos realizando, né? Por essa casa tão amada, que com certeza é só ter paciência. Logo, logo nós estaremos reunidos, né? Divaldo falou que nós vamos ter que... Agora nós temos que provar que nós estamos aprendendo o que é paciência, né? E a espiritualidade sabe, a hora que tem que passar. Mas eu estou morrendo de saudade de todo mundo. Tá? Gratidão, Ângela. Gratidão. O senhor está por aí, seu Adalto? Enquanto o seu Adalto vai organizando ali, eu quero agradecer a todos vocês que colaboraram com a nossa campanha de mantimento, de brinquedo, que graças a Deus, ontem nós fizemos a entrega, foi um dia assim de muita alegria, de muita paz de espírito, poder ajudar aqueles irmãos que nos procuram. Então, gratidão a todos vocês que nos ajudaram. E eu quero convidar ainda, porque essa semana nós ainda continuaremos com o nosso Bazar da Solidariedade, pois nós ganhamos ainda alguns sapatos, nós ainda temos sapatos novos, masculinos e femininos, temos ainda artesanatos, então o nosso bazar vai continuar quinta, sexta e sábado, quinta e sexta das 15 às 19 e sábado das 10 às 15 horas. Então, lá na creche Maria da Cruz. Então, todos vocês que ainda não puderam ir, e quiser dar uma passadinha lá para ver, pode passar, tá bom? E agora, seu Adalto, dá para o senhor fazer a prece para nós final? Sim, está ouvindo, hein?
Estou sim, sou Adalto. Então tá bom. Consegue abrir a câmera ou não? O Flavinho vai tentar. Ah, então tá bom. Então, enquanto o seu Adalto está organizando, vamos conectar agora ainda mais com Jesus, enquanto a Ângela nos contava a história, né, da premissas aí do início de tudo. Eu fui imaginando todos nós sentados ali ao redor de Jesus, e nesse momento nós vamos continuarmos sentados com Jesus, mas Jesus está no nosso lar. Ele está em nossas casas, amparando, iluminando o nosso lar, magnetizando a nossa água com os fluidos que os nossos corpos materiais tanto necessitam, mas principalmente os nossos corpos espirituais serão beneficiados. E que todas as pessoas que baterem na nossa porta, no nosso lar, a porta do nosso lar, perceberão a luz, o amor de Jesus. Então agora, só Adalto irá fazer a oração final para nós. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Assim seja, que assim seja. E esperamos contar com todos vocês a semana que vem, com a continuação de mais 5 capítulos do livro, e quem vai fazer para nós é a Nara Carlone. Então, todos vocês estão convidados, tá bom? Um beijo no coração de todos. É com muita alegria que a gente recebe cada um de vocês e que nós possamos ter essa semana com muita paz, com muito amor e com muita luz. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Até a semana que vem. Muito obrigado pela participação de todos.